Oi, gente. Bom, quando eu quis gravar esse vídeo, eu fiquei pensando por que eu queria gravar. Eu acho que é a minha forma também de registrar, de mostrar, de contar uma experiência minha enquanto mãe. Eu tenho um filho, Caio, de 6 anos, e, e mostrar o quanto que quando a gente pode prestar atenção, tanto no que a gente sente quanto no que eles falam, a gente tem vivências poderosas, preciosas, e o quanto eles falam coisas maravilhosas, altamente filosóficas, que às vezes a gente nem se dá conta. É lógico que a gente não tá atento o tempo todo, não, a maternidade não é uma coisa que é um mar de rosas, quem é mãe sabe do que eu tô falando, tem momento que a gente pira, tem momento que a gente faz a louca mesmo e tudo bem, porque, né, como já disse o Winnicott, a gente tem que ser suficientemente bons, perfeitos não vai dar mesmo, e não vai ser toda hora que a gente vai ser bom. Mas eu queria contar pra vocês, e foi um momento assim, eu resolvi fazer uma massagem no Caio. Eu já queria fazer isso há bastante tempo, mas só que ele é uma espoleta, ele não para um segundo. E eu lembro de outras vezes ele bem mais novinho, eu tentando fazer massagem, mas era um segundo e ele pra lá e pra cá, né? Uma criança muito viva, graças a Deus. E aí eu combinei com ele, filho, ó, eu comecei, antes de dormir, ele começou a pedir, mamãe, faz um relaxamento, porque quando a gente tava em Fortaleza, minha cunhada mora lá, tem uma sobrinha, Lolo, que tem 7 anos, a Marcela, minha cunhada, faz um relaxamento pra Lolo dormir. E aí ele viu, gostou e ele começou a me pedir. Aí eu comecei a fazer. E aí num dia que eu tava fazendo esse relaxamento, né, ele falou pra mim assim, ó, eu falei pra ele, falei, mamãe, ixi, confundi aqui, ó. Ele falou pra mim, mamãe, eu gosto do seu relaxamento porque você vai apertando as partezinhas que você vai falando, né? Porque eu vou falando, vai relaxando o pezinho, vou apertando o pezinho. Aí me deu essa ideia da massagem. Eu falei, ó, filho, então eu vou fazer a massagem em você. Vou fazer essa massagem amanhã, tá bom? Combinado, combinado. Beleza. E aí fiz todo um climinha pra fazer a massagem, deixei uma luzinha do abajur acesa no quartinho dele. E aí eu pensei, falei, bom, vamos pôr uma musiquinha, né? Colocamos no tablet dele, colocamos uma musiquinha que era um pianinho, que inclusive foi o meu marido, Matheus, que escolheu a musiquinha, era um pianinho bem relaxante mesmo. E comecei a fazer, ele ficou de bruços, comecei a apertar o pezinho dele, né, fazer a massagem mesmo assim, né, sentir o pezinho dele, a pele dele, e em poucos segundos que eu tava fazendo isso, eu me percebi já chorando, lágrimas correndo assim. E aí eu falei, ai meu Deus do céu, era tão intenso que eu tava sentindo, era tão gostoso e ao mesmo tempo tão dolorido, ó, tô quase me emocionando aqui de novo. E eu lembrei de que quando ele era nenezinho, recém-nascido mesmo, menos de um mês de vida, eu chorava, porque eu já sentia saudade dele daquele tamanho. E eu estranhava muito isso naquele momento, né? Eu falava, a gente fica, né, no pós-parto inundada de um monte de sentimentos, de transformações, vivências, angústias, hormônios e tudo mais. E aí eu chorava com saudades do que eu estava vivendo naquele momento. Como é que eu podia, né, sentir saudade do que estava acontecendo? Mas eu me colocava já lá no futuro, né? E aí nesse momento, eu fazendo a massagem, eu lembrei disso e lembrei de uma frase do Sêneca, que ele diz que colocamos a morte no futuro quando grande parte dela já aconteceu. Tudo que está no passado, a morte já possuiu. E aí eu chorava mais ainda, porque ao mesmo tempo que eu estava vivendo aquilo com ele, eu já estava perdendo. E aí eu falei, gente, mas é um momento tá tão gostoso, eu não quero ficar com essa carga, né? Eu não quero olhar pro que eu tô perdendo, eu quero viver o que eu tô vivendo. E aí eu lembrei do Viktor Frankl. E fui continuando a massagem, tá, gente? Minha cabeça indo pra um lado. Eu lembrei do Viktor Frankl. Mas antes de eu contar o que eu lembrei do Viktor Frankl, o Caio, virou pra mim e falou assim, ô mamãe, que música boa, né? Eu falei, né, filho, essa música é boa. Aí ele falou assim, é uma música boa pra lembrar. Aí na hora eu falei assim, filho, o que você tá lembrando?
Aí ele ficou em silêncio, não falou nada. E eu continuei, né, absorta aqui nos meus pensamentos. E aí lembrei do Viktor Frankl, quando o Viktor Frankl fala que... Eu vou até ler pra vocês, porque eu acho que esse trecho aqui eu anotei no meu caderninho. Eu tenho essa mania, né, as coisas que eu vou lendo, que eu vou estudando, eu vou anotando os trechos que eu gosto e guardando. Tem várias coisas aqui, esse aqui já tá acabando. E esse aqui é do Em Busca de Sentido dele. E eu gostei muito desse trecho. Ele fala que o seguinte: tão logo usamos uma oportunidade e realizamos um sentido potencial, isto está feito de uma vez por todas. Já o salvamos para o passado, onde foi entregue e depositado em segurança. No passado, nada fica irremediavelmente perdido. Mas ao contrário, tudo é irreversivelmente estocado e entesourado. Eu amo essa palavra, entesourado. Sem dúvida, as pessoas tendem a ver somente os campos desnudos da transitoriedade, mas ignoram e esquecem os celeiros repletos do passado em que mantêm guardadas a colheita de suas vidas, as ações feitas, os amores amados e, não menos importantes, os sofrimentos enfrentados com coragem e dignidade. Aí ele continua depois e diz assim: os velhos já não têm oportunidades nem possibilidades no futuro, mas eles têm mais que isso. Em vez de possibilidades no futuro, eles têm realidades no passado. Eu acho fantástico esse conceito de que a realidade está no passado, porque a gente já viveu aquilo e aquilo já é nosso, né? A gente não sabe nada do amanhã, e essa situação de hoje é a mais emblemática disso. A gente também não sabe do que vai acontecer daqui a pouco, mas do passado a gente sabe. Então é nosso, né? Verdadeiramente nosso. As potencialidades que se efetivaram, os sentidos que realizaram, os valores que viveram, e nada, nem ninguém podem remover jamais seu patrimônio do passado. E aí me deu um alívio enquanto eu pensei isso, né? Porque esse conceito é muito gostoso de sentir. E aí ele vira pra mim de novo, cai e fala assim: ô mamãe, quem fez essa música? Ela não acaba? E ela tinha acabado, só que na verdade eram várias músicas tocadas no mesmo estilo, com o mesmo piano, né? Então ele pensou que fosse uma mesma música. Aí eu falei pra ele, falei: filho, não, ela acabou, mas são várias músicas nesse mesmo pianinho. Aí ele falou de novo, ele falou assim: é ótimo pra lembrar. Aí eu falei: do que você tá lembrando? Perguntei de novo. Aí ele falou assim: coisas carinhosas. Eu até anotei aqui, porque, né? Anotei aqui no meu celular. Ele falou: coisas carinhosas, principalmente de você. E aí quando ele falou isso eu entendi que a primeira vez já que ele falou que essa música era boa pra lembrar, era boa pra lembrar do que a gente tava vivendo ali. Então ele também tava nessa sintonia que eu. Ele já tava se colocando no futuro pra lembrar do presente que ele tava vivendo, que ia ficar no passado. E aí quando ele fala que essa música não acaba, e eu tonta, né, fui pro concreto de que a música acabava, ele tinha razão, a música não acabava mesmo. Essa melodia que a gente viveu ali, que a gente tocou junto, eu tocando literalmente no corpinho dele, essa música não vai acabar, vai ficar para sempre, entesourado no passado, e ele estava entesourando isso também, né? Então eu achei isso muito fantástico. E aí uma outra coisa que ele falou, e isso foi depois, né? Isso foi depois. A gente brincando no quartinho de brinquedo dele, eu fazendo um Megazord de sucata lá pra ele desenhando as fases, que ele tá numa fase de desenhar bastante, então ele tá adorando elefante, ele desenha várias histórias com elefante, ele desenha... E aí eu não sei o que a gente tava falando, que eu falei assim: filho, você é minha vida. Aí ele virou assim: mamãe, eu sou sua vida. Eu falei: filho, você é minha vida. Eu falo isso o tempo inteiro, mas parece que deu um estalo nele, que ele falou assim: se eu sou a sua vida, então a sua vida tá em mim? Eu falei: tá, filho, a minha vida tá em você. E aí ele ficou numa alegria e falou assim: então isso quer dizer que quando você morrer, você vai continuar viva? Eu falei: filho, é exatamente isso. Eu vou continuar viva. Eu vou continuar viva dentro de você. E aí ele ficou tão contente, ele: mamãe, vem aqui, isso é ótimo, vamos dar um abraço. E aí ele me deu um abraço, e aí eu lembrei do Parks, que recentemente eu li uma entrevista do Colin Parks,
psiquiatra que falou muito sobre luto, né? Trabalhou muito com luto, uma grande referência no assunto. E aí ele disse o seguinte nessa entrevista, eu peguei aqui para ler para vocês. Quando alguém diz, ele vive em minha memória, isso é verdade. O problema é que no primeiro momento em que se perde alguém, sente-se que todas as coisas boas que vieram com essa pessoa se perderam também. Só quando a pessoa para de tentar recuperar é que percebe que nunca perdeu. Que bom que meu filho com 6 anos já entendeu isso. Filho, vem cá. Que é, mamãe? Vem aqui. Você tá chorando? Eu tô emocionada. Aqui, meu tesouro, ó, gente. É minha riqueza. Minha vida. Ô, gente, eu nasci de um baú que era a barriga dela. Por isso eu sou precioso. Um baú do tesouro. É isso mesmo. Eu só não sou pirata. Não, não tem pirata. Arrasou, Zé. Calma aí, preciso falar mais uma coisa. Fala, meu amor. Se você quiser vir aqui, cheira meu chulé primeiro pra cumprimentar.